pergunta. Aproveitando os ganchos dos funcionários. Na prefeitura, tem vários funcionários que, desde o primeiro ano de Vento Branca, teve um desvio de função. Ele, por exemplo, ele é motorista, está em função administrativa. E vice-versa. Então, de imediato, a organização da casa, há um remanejamento, através do decreto, para rever essas funções, desvio de funções na prefeitura atual. Quinta-feira agora, já passei, a primeira reunião da equipe de transição nossa foi a equipe de transição nomeada pela prefeita. A gente fez uma série de questionamentos. Um deles é esse. Todos os que estão desviados de função, a gente quer ter acesso a essa informação, para a gente analisar caso a caso. Eu não posso generalizar, baixar um decreto e dizer todos que estão cedidos ou que estão desviados de função têm que retornar. Eu acho que cada caso é um caso. Outra questão que me perguntam muito, a pessoa já aposentou e continua trabalhando na prefeitura. A gente não pode generalizar. Tem pessoas que realmente aposentaram e continuam trabalhando, às vezes até mais, pessoas que ainda nem aposentaram. Então, cada caso tem que ser analisado. Particularmente. Ok, obrigado. Ok. Bem, passamos a palavra agora para o Frederico, nosso popular Fred, do blog do Frederico. Com você. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, prefeito de Ipatu. Boa tarde a todos que estão acompanhando coletivos, membros da imprensa. As minhas duas perguntas serão relacionadas ao meio ambiente. A primeira é sobre o Rio Itabapoana. Se existe a possibilidade, ou se já tem algum planejamento, alguma ideia de ações imediatas, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, sobre todos os impactos que o Rio vem sofrendo, seja o despejo de esgoto, in natura, sem tratamento, ou o brutal assoreamento do Rio. Essa é a primeira pergunta. E já vou fazer a segunda, aí você já responde as duas na sequência. A segunda é sobre coleta de lixo de peso urbano. Se a prefeitura, no teu governo, a partir de janeiro, vai manter o sistema de terceirização, não o atual modelo, mas o modelo regulamentar, ou se a prefeitura já vai começar a se preparar para se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essas são as duas perguntas que eu tenho a fazer. Quanto ao Rio, a gente tem um projeto, a exemplo do que aconteceu com o Rio de Janeiro em São Paulo, que ele foi dragado da margem até a foz. Aqui a gente tem que fazer um consórcio com todos os municípios banhados por ele. Eu gostaria de, em janeiro, fevereiro, no máximo, me reunir com os prefeitos dessa cidade para que a gente iniciasse esse processo de dragagem. Se foi solucionado num rio complexo como o Rio de Janeiro, por Jesus, eu acredito também. Fora da avaliação, mananciais, tem uma série de fatores que tem que cuidar. Quando eu fui pedir emenda parlamentar em Brasília agora, eu pedi a vários deputados a questão do saneamento. E já fiz ofício à FUNASA também, nesse sentido. Infelizmente, tem esgoto a céu aberto no Brasil. Tem casas que jogam esgoto diretamente no rio. Infelizmente. A gente vai tratar. Não é um processo de curto prazo para se resolver, acredito que é a longo prazo, mas a gente vai tentar solucionar 100% dos casos. Coleta de lixo. Eu acredito, não tenho nada contra a terceirização, desde que seja feito de uma forma regular e que tenha uma certa decência. A gente não pode pagar um valor superfaturado para ter uma péssima contrapartida. Caminhões sucateados, e você paga um valor que dependeria para comprar um caminhão novo para a prefeitura. Enfim, uma série de fatores que eu não vou ficar criticando, a gente tem que olhar para frente. Se a prefeitura tivesse condições de tocar, tanto a coleta quanto a varrição, tudo que leva nesse contrato que existe hoje, seria o ideal. Mas enquanto não conseguir, eu não sou contrário à terceirização. Nenhuma pessoa. Desde a coleta de lixo, não. Bem, vamos passar agora para o Reginaldo Marçal. Vamos lá, Reginaldo. Boa tarde, colegas aqui da imprensa. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito eleito governador. Parabéns pela sua grandiosa vitória. Tatu, quero fazer uma pergunta: quais são as principais medidas que serão tratadas pelo seu governo na sua gestão aí que vai começar em 2017? Primeira pergunta. Reginaldo, a gente tem que definir prioridades, já estão definidas.
Primeiro, saúde. Segundo, saúde. E terceiro, saúde. Muito bom. Eu acho que tem muitas outras coisas para que a gente possa melhorar. Mas a vida humana não pode estar. Verdade. Saúde em primeiro lugar, doutor. Então, a gente quer dar uma sacudida, falando grosseiramente, na área de saúde. Eu já tenho reunido com a direção do hospital. A gente está fazendo um levantamento de como estão todos os PSS hoje, porque se falou muito no hospital em Bom Jesus. Aliás, o hospital foi muito usado politicamente. O hospital serviu de palanque eleitoreiro nessa eleição. E o fim que ele realmente ficou um pouco sentido. Quiseram explorar uma imagem de que o hospital estava mil maravilhas, mas se você for lá, o André está aqui para dizer. Infelizmente, o hospital está numa situação caótica. São guerreiros os funcionários do hospital, seja a diretoria, seja o pessoal da cozinha, da enfermaria, porque eles é que tocam o hospital, ninguém mais. Estão de frente, doutor. Eles é que estão de frente, alguns recebem 38% do salário no mês, 40% no outro, 50% no outro mês, e assim eles têm que tocar a vida deles. Então, eu acho que a prioridade hoje é a saúde, mas volta a falar, saúde e Bom Jesus não é só o hospital, tem vários outros fatores que a gente tem que melhorar, como falta de medicamentos na farmácia, falta de médicos para atender, exames que têm demorado meses. A segunda pergunta, doutor, sobre o carnaval. Muitos anos tem carnaval aí na nossa cidade. Uma das grandes peças que existe pelo governo que está aí, e que o senhor vai assumir o governo em 2017, vai ser o nosso carnaval, vai voltar o nosso carnaval de Bom Jesus, doutor? Reginaldo, eu gosto muito de eventos populares. Eu acho que o movimento do comércio, cidade de interior principalmente, isso acaba aquecendo a economia. São pessoas que vêm para ver renda, né? Isso. Pessoas que estão morando longe, mas que vêm para ver um familiar, que ficam para aproveitar o carnaval. Claro que se não der para se fazer um carnaval à altura do que a gente realmente merece, algum recurso tem que ter para se fazer alguma coisa. Alguma coisa bem feita. Não adianta também fazer um carnaval só para dizer que fez. Então, a gente está trabalhando, eu já estou conversando com a nossa equipe, alguma coisa eu quero fazer, que seja digno pelo menos. Não vai ser ainda a altura do que a gente espera, porque, volto a falar, eu ainda não sei como eu vou encontrar a prefeitura. Eu não sei o recurso que a gente vai ter. Então, eu não posso afirmar agora como vai ser, mas que é meu desejo fazer o carnaval em 2017. Obrigado, prefeito, e sucesso aí. Obrigado, Reginaldo. Boa tarde, prefeito Tatu, prefeito eleito, né? Boa tarde, Marcelinho, aos colegas de imprensa e ao público presente. Tatu, uma questão muito importante que eu tenho analisado aí nesse contexto, principalmente diante aí do que vem sendo noticiado constantemente aí na TV, em todas as mídias tecnológicas, é a crescente onda da criminalidade no Brasil e principalmente no estado do Rio. Ontem mesmo eu participei, o Carlos junto comigo, das 10 medidas em cheque, uma palestra que aconteceu na 17ª subseção da OAB aqui em Bom Jesus, onde o Dr. Ricardo André, que é defensor público, ele fez a explanação que nós temos hoje cerca de 50 mil pessoas encarceradas no estado do Rio de Janeiro. E isso não diminuiu a criminalidade no estado. Então, quando você estiver assumindo a prefeitura a partir de janeiro de 2017, quais serão as suas primeiras medidas referentes à questão da segurança pública em Bom Jesus do Itabapoana e qual a possibilidade do seu governo interceder junto ao governo do estado, apesar de toda a dificuldade financeira que a gente sabe que o estado do Rio está passando, para a questão de uma implantação de uma base da PM no Laguinho de Bom Jesus, que é divisa com o Espírito Santo, e aquilo ali tem feito muita falta hoje, essa base da PM, para a nossa cidade, principalmente nessa questão de fronteira. Qual a possibilidade do seu governo estar estudando, viabilizando junto ao governo do estado, novamente a implantação dessa base da PM ali no Laguinho?
Aqui se manter um diálogo com eles, porque eu não sei por que eles saíram dali. Informalmente, eu soube que eles queriam uma condição melhor de higiene, umas coisas nesse sentido. Eu acho que não custa para a prefeitura fazer um local adequado para isso. Se for só isso, é muito fácil de se resolver o recurso da prefeitura. Se for questões de contingência, aí já é com eles, a gente não pode interferir. Mas se for quanto a espaço físico para dar condições de higiene a eles, tranquilamente a gente pode resolver. Quanto à questão da segurança, o Estado do Rio, principalmente, de 2 ou 3 anos para cá, quando começou essa UPP, que nada mais é do que eles colocam um container nos morros, onde tem tráfego instalado, colocam um container lá, não é feito nenhum trabalho de inteligência, e eles ainda avisam, olha, bandido, terça-feira a gente vai entrar aí para invadir o morro, tá? Eles avisam, não há um trabalho preventivo para se prender esses bandidos. Eles dão prazo ainda para eles se mudarem, porque eles passam para o interior. Não sei se essa realmente, eu imagino que seja o aumento da nossa criminalidade. Uma prima minha foi assaltada em frente ao aeroporto, às 6 horas da tarde, no tempo atrás. Levava o celular. Isso é inimaginável para o Jesus estava falando. A gente pretende colocar câmeras nos locais onde a demanda é maior. Criação da Guarda Municipal, para deixar a Polícia Militar um pouco mais livre para combater esse tipo de ação, a Guarda para cuidar mais do trânsito. Isso vai resolver o problema? Não, mas vai inibir um pouco. Agora, eu ainda acredito que o melhor cálculo para se fazer, para resolver a segurança, é investir na educação. Porque se a gente fosse sempre combater, daqui a 10 anos a gente vai ter que pôr 1 milhão de policiais por Jesus. Não vai resolver. Então é melhor investir nessa garotada que está aí agora, com 7, 8, 9, 10 anos de idade, dando um leque de opções para eles. Volta a falar da cultura. A cultura é um caminho também. Para que eles formem um caráter agora e não caiam no mundo do tráfico. Que, infelizmente, por Jesus, todo mês a gente perde crianças do tráfico. Todo mês é outro relato de mães que vão falar que estão perdendo crianças do tráfico, seus filhos do tráfico. Segunda pergunta, apesar de você já ter adiantado essa criação da Guarda Municipal, inclusive aqui nessa Casa de Lei, eu tenho 20 projetos protocolados e um dos meus projetos é a implantação da Guarda Municipal. Inclusive, está previsto na lei orgânica do município. Não sei por que ao longo desses anos não foi feito, pelo contrário, o que a gente vê muito aqui na Câmara Municipal é poda de árvore, troca de lâmpada e capina de terreno. Uma casa de lei que fica fazendo isso, que vem para a tribuna, mandar alô para o seu fulano, para o seu ciclano, para o seu beltrano. Então, para essa nova Câmara que está entrando aí, eu até deixo uma sugestão para os vereadores, vamos trabalhar, vamos fazer projetos e vamos fazer coisas em prol da nossa cidade. Chega desse negócio de poda de árvore, troca de lâmpada e capina de terreno. Então, essa questão da Guarda Municipal, Ela já é criada, ela só não foi implementada. ela não foi implementada. Um exemplo que eu posso usar, Itaperuna, que bem próximo de nossa cidade, criou a Guarda Municipal e tem dado um resultado muito positivo. Então, a gente fala muito da questão do trânsito em Bom Jesus, de criação da terceira ponte, que, ao meu ponto de vista, não seria a solução dos problemas. Eu acho que o trânsito nosso, para funcionar, ele precisa, simultaneamente, ter a Guarda Municipal. Então, no seu governo, nós podemos contar com essa implementação da Guarda Municipal em Bom Jesus ou não? Pode contar. Inclusive, do estacionamento rotativo. A gente tem intenção. Agora, isso depende não só de mim, depende da Câmara também. A aprovação dos nossos vereadores. É um rotativo onde o que for arrecadado, que dê para se pagar o salário dessa guarda que vai estar anotando, né? E se houver um excedente, ser destinado ao hospital ou alguma outra entidade que não troca também. Isso está no programa do governo. E junto à Guarda Municipal tem a Guarda Municipal Mirim também, que é muito bacana. A gente tem exemplo de outros municípios que realmente os pais das crianças ficam apaixonados. E aqui já teve, e os saudosistas ainda cobram a gente que se retorne para esse programa. Guarda Municipal Mirim. Bem, passamos a palavra agora para Léo Carlos, da Rádio Bom Jesus AM. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, público presente. Boa tarde, amigos radialistas, jornalistas e blogueiros. Boa tarde, meu amigo Marcelinho, que está na bancada aí. Parabéns pelo seu serviço, que através dele, não só através dele, mas principalmente através do seu bom serviço, o prefeito hoje tem a sua condução para 2017 até 2020. O trabalho que ele é feito por um bom profissional,
certamente aparece a recompensa na frente. E isso vai ser conduzido a partir de 2017. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Eu tenho 29 anos de rádio. Tem 29 anos que eu milito no esporte em Bom Jesus. Bom Jesus do Itabapoana sempre foi o palco de grandes jogadores, um celeiro para grandes astros do futebol e de grandes competições que aqui tivemos. Campeonato Municipal, Campeonato Rural, LBD. Tivemos um dos maiores secretários de esporte de todos os tempos, que foi o Dr. Nelson Soares Filho, que a gente lembra dele em memória, não dizendo que os que vieram depois não fizeram um bom trabalho, até fizeram. Mas aos poucos o nosso campeonato acabou, ou está paralisado há 3 anos. A pergunta é, há a intenção de dar sequência para o esporte de Bom Jesus, principalmente ao campeonato municipal? Essa é a primeira pergunta. Boa tarde, Léo. Dentre esses celeiros que você falou, dentre esses craques, eu sou um. Eu sou apenas, tive um período que eu engordei um pouco, aí tive que parar com o futebol, mas sempre fui craque. Na campanha eu estava andando ali na volta da areia, aí quando a gente chegou lá no topo, eu olhei o Maracaliço, eu cheguei a arrepiar. Tem uns vereadores ali que estavam andando comigo, estão se lembrando. Eu falei, aí, o que foi, Tatu? Não, foi emocionado, porque eu lembrei de algum gol que eu fiz aqui, de voleio, na hora que a torcida começou a gritar meu nome, aí eu me lembrei agora. Mas foi o único feito na carreira, não? Não, mas foi um dos mais bonitos. Foi no Maracaliço. Léo, principalmente o pessoal da zona rural, o campeonato era se não a maior atração que eles tinham. E eu vou voltar com o campeonato rural. E eu só queria mudar as regras. A gente queria que fosse disputado, porque o que atrapalha muito é a logística. Porque é transporte, o que aumenta o custo é essa logística de transporte, de levar de Carapuçu, da Serrinha até Rosal, e vice-versa. A gente queria dividir em 2 áreas. A parte alta disputando e a parte baixa disputando entre si. Classificam 2 a parte alta, 2 a parte baixa, e depois a gente vai no quadrangular, semifinal ou final. Mas fazendo a parte alta disputando entre si, a parte baixa disputando entre si, já fica perto a locomoção, essa logística fica mais perto. Barateia bastante para a prefeitura custear isso. Essa é uma ideia que a gente quer. A gente vai ter que discutir com os times, né? Enfim, mas a gente vai voltar ao campeonato rural, com certeza. E o que eu falei, para abrir o leque de opções para as crianças, não só na cultura, mas no esporte. Você não pode só dar futebol também. A gente é um país de futebol, tudo bem. Mas tem vários outros esportes que estão crescendo muito no Brasil. Em Bom Jesus, a gente não tem vôlei, handball, tem particular, mas da área pública, incentivando, não tem. Skate tem crescido muito em Bom Jesus. Eles precisam ter uma pista, um local apropriado para eles praticarem skate. Tem malha. Pouca gente aqui talvez conheça jogo de malha, mas em Bom Jesus tem um pessoal que é fanático em malha. Que todo sábado e domingo eles estão praticando. Eles fazem um campeonato próprio entre si. Quem meteu o mar, e Asa Branca, existem raias de mar. Existem raias. Carapuçu tem uma. E Serrinha também. E eles fazem um campeonato, eles mesmos organizam. Então, se a gente incentivar, poderia ter uma coisa melhor, né? Enfim, são vários esportes. Mas o campeonato rural de futebol, com certeza, foi retornar. É uma paixão minha também. A outra pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte. Nós que estamos no rádio todos os dias, a gente recebe um número de ligações muito grande em termos de reclamações de muitos assuntos. Um dos assuntos que eu acredito que tem um número maior de questionamento é o setor água em Bom Jesus. Nós temos a SEDAI aqui em Bom Jesus e nós temos nos distritos do SAAI. Em alguns distritos a água tem faltado com muita frequência. Há uma solução, um pensamento para o próximo secretário, próximo diretor da SAAI, de repente que for nomeado, uma solução para esse problema, amenizar a falta de água no município? A princípio, o maior problema realmente é a chuva. A gente tem enfrentado uma seca muito grande. Mas cada distrito tem a sua particularidade. Tem distrito que já se tentou poço artesiano e não se encontrou água. Então há que se achar um outro meio. Mutum, por exemplo. Mutum é um caso assim. Aí os moradores têm poço artesiano nas suas casas e acabam cedendo para o outro, socorre um vizinho, mas não dá para suprir a demanda. A gente tem um projeto, por exemplo, no Mutum, de
trazer a captação diretamente do rio Itabapoana. Porque por mais que haja a quase seca, que não é uma seca total, mas o rio Itabapoana nunca secou. Então, para suprir essa demanda, ele consegue. E não é, por exemplo, o Mutum, que hoje talvez... A gente sabe, Mutum, Bom Jardim, hoje até a Barra tem sofrido com a falta de água. Mutum, Bom Jardim, Porto Seco, esses locais estão sem água. Mas o Mutum, que é o mais gritante, que há mais tempo vem sofrendo isso, trazendo a captação diretamente do rio e devolve. E no projeto que a gente fez, está um pouco mais de 1 quilômetro. Então, com 2 bombas, você consegue levar até a estação para trazer água para todos os moradores. Então, já existe um projeto? Já existe um projeto. Esse projeto é do Paulo Sérgio, inclusive, ele ia implantar no governo dele, mas acabou saindo no setembro. E a gente vai implantar. Mas cada distrito tem essa particularidade. Né? SEDAI foi renovado o convênio, eu não sei por quantos anos, não tive acesso ao contrato, parece que são 20 ou 30 anos. Ele tinha uma série de contrapartidas, 30 anos, uma série de contrapartidas que eles teriam que cumprir, não estão cumprindo. Eu acho que no contrato estava a troca da tubulação de amianto, a troca da captação, e nada disso aconteceu. Se isso estiver realmente previsto no contrato, eu vou cobrar. Eu vou cobrar do presidente da SEDAI, de quem for, que seja cumprido. Se não for cumprido, eu, juntamente com a Câmara de Vereadores, a gente vai analisar a melhor forma de rescindir esse contrato. Se a gente entender que a Prefeitura tem condições de acampar com o município, a gente vai acampar com o município. Porque você parar para imaginar, é muito fácil vir aqui e trabalhar. Agora, os funcionários, deixa eu frisar isso, os funcionários da SEDAI aqui também são muitos trabalhadores. Não estou criticando os funcionários aqui. Mesmo porque a gente vê diariamente eles aí, no sol, consertando tubulação, e às vezes até com salário atrasado, então eles são guerreiros. Eu estou falando da SEDAI, o órgão estadual, Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto, lá do Rio de Janeiro. Eu vou cobrar. E se a gente entender que o município tem condições, a gente vai pagar. A arrecadação é muito alta. A gente não tem o número oficial de quanto a SEDAI arrecada. Acredito que ninguém em Bom Jesus deve ter esse número, só a direção estadual. Mas eu acredito que passa de R$ 1 milhão. Se você pensar... E por que não é repassado para nós? Pois esse recurso vai todo para a SEDAI, vai para o Rio, eles acabam gastando de outras coisas, nada é investido aqui. Assim fica fácil. Município que tem mais de 10 mil residentes. Faça um cálculo aí de uma média de quanto você paga por água. Faz uma média de R$50, R$100. E multiplica por mais 12 mil municípios. Por aí você tem noção da arrecadação que a SEDAI tem. Eu sei que eu já até ultrapassei meu tempo, mas só observando também, o prefeito, é o seguinte, a própria viatura que eles usam, o carro que eles usam, está desgastado, escateado. Bateu isso, perdeu o freio e bateu na casa. Então, já precisa pelo menos de um veículo melhor para transportá-los, para conduzir, fazer a condução com serviços de melhor qualidade. Né? E a SEDAI hoje é um dos órgãos que mais arrecada no Estado do Rio. Tanto que está sendo muito assediada para ser privatizada agora. Já tem várias empresas querendo a privatização. Está na LERJ para ser votado isso. Eu não sei se vai passar ou se não vai a privatização da SEDAI. Eu, particularmente, sou contra. Acho que é um bem que o Estado do Rio tem. Vai arrecadar alguns bilhões aí que não vai resolver o Estado do Rio e vão perder a SEDAI. Obrigado pela atenção. Um abraço. Bem, passamos a palavra agora para o Alan. Vanessa, se tiver mais tempo aí, eu permito que você faça a pergunta. Você também é da Rádio Bom Jesus, não é isso? Alan, é com você. Boa tarde, Tatu. Boa tarde a todos. Boa tarde à plateia. Olha, é o seguinte, Roberto Tatu. Haja visto que aqui em Bom Jesus, Itabapoana, a atual administração mudou o sistema de distribuição de fichas para consultas na área da saúde aqui em Bom Jesus. E as consultas têm causado muitos transtornos, os agendamentos têm demorado acima de um mês, muita reclamação. E a pergunta que eu faço a você é se este sistema de agendamento de consultas na área da saúde vai continuar no seu governo ou vai voltar igual era antigamente ou será feito um novo projeto para atender as pessoas. Não vai continuar. Eu acho que voltar ao que era também é um pouco desumano, porque antigamente, você se lembra, a pessoa tinha que dormir lá na fila para poder... Tudo bem que ela era atendida no dia seguinte, mas ainda assim é desumano você permitir que uma pessoa durma no relento para poder continuar a ficha para ser atendida no dia seguinte. Qual o maior problema hoje? Para você ser atendido é até rápido, mas quando o médico te encaminha para um especialista, é que demora.
Então, a gente tem interesse em criar uma clínica só de especialistas. Se for preciso contratar mais médicos especialistas, a gente vai ter que contratar. É um custo muito alto, mas a gente tem que ter austeridade em outras áreas para investir na saúde. Infelizmente. Como eu falei que a prioridade vai ser a saúde, a gente vai ter que fazer isso. Se tiver necessidade de contratar mais médicos especialistas, a gente vai ter que contratar. Espaço físico a gente tem, onde é a clínica da família hoje, qualquer outra área da prefeitura, do posto de saúde. Se você foi no posto, o clínico geral te encaminhou para o cardiologista. Se tiver uma gama maior de médicos atendendo, especialistas, cardiologistas, no caso, claro que você vai marcar com muito mais tempo. Se hoje tem um para atender 100, amanhã a gente pode ter 3 para atender 100. Já cai, né? 1/3, pelo menos, 2/3 do tempo. Enfim, a matemática é essa. A gente tem que contratar mais médicos. Certo. Agora, mudando de assunto, toda vez que chove aqui na região central de Bom Jesus da Tabapuana, o centro fica completamente alagado se cai uma chuva acima de 30 milímetros. Haja visto que ali no morro do Pegue-Pague há um buraco naquela parte lá de cima, que dali de cima desce uma determinada água com barro, e este barro vai descendo por toda aquela avenida ali, Governador Roberto Silveira, enche o curso Santa Rita, para a da Bíblia, enfim, enche aquelas ruas de barro. Existe algum projeto para esse escoamento de água, para que essa água saia do centro e não prejudique a população ali no comércio? Onde você está falando ali na Ismênia Campos, lá no alto do morro. Isso, bairro. Tem é literalmente um buraco que tem ali na rua, que é perigosíssimo para quem mora ali no entorno. Tem um engenheiro que já está elaborando um projeto do que a gente pode fazer ali. Seja muro de arrimo, seja calçamento, seja plantação de árvores também que seguram aquele barranco que está ali. O que tiver uma situação que a gente vai fazer. A água que chega até aqui, tem alguns bueiros que a gente vê que também já estão saturados. Não há limpeza, a água não tem para onde escoar, acaba ficando na rua, entra nos comércios, todo esse transtorno. Eu acho que a união desses dois, resolvendo esses dois problemas, já ajudaria bem a limpeza dos esgotos, que eu não sei se está nesse contrato que o Frederico se referiu, da terceirização, confesso que não sei, e resolvendo esse problema lá da Ismênia Campos, que eu acho também que não é, a médio prazo se resolve o problema lá no Ismênia Campos. Eu estive lá por umas 3 vezes durante a campanha, conversando com os moradores de lá, e logo assim que eu saí de lá, pedi um amigo meu, que é engenheiro, para poder, ele já foi lá no local, já mediu, e está elaborando um projeto para me apresentar, antes ainda da posse, do que a gente pode fazer lá. Obrigado, doutor. Por nada. Obrigado, Alan, pela sua pergunta. Agora nós vamos com a pergunta